Boa noite, igreja. Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Tá frio aí? Sim ou não? Mais ou menos, né? Peço que você abra comigo em Mateus. Mateus, capítulo 15. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Culto da família, como já foi falado. E essa noite a gente vai ver sobre uma mulher que perseverou pela filha dela. E ela foi até o fim. Obrigado. Lucas 15, 21 ao 28. Acompanhe comigo. Mateus. Obrigado, pastor. Mateus 21, 15, versículo 21 ao 28. A palavra diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Versículo 27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Versículo 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Até aqui, pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, esse texto ele vai falar de uma mulher cananeia. E o texto ele não vai dizer o nome dessa mulher. Em um tempo onde muitos nomes querem ser reconhecidos, muitos querem fazer o seu nome, mas essa mulher cananeia, a Bíblia não vai dizer o seu nome. No livro do apóstolo Marcos, também vai falar essa passagem, também vai nos contar essa passagem e vai nos dizer que essa mulher era a mulher sírio-fenícia. E no versículo 21 vai dizer que partindo Jesus dali, Jesus estava partindo de um lugar, e esse lugar era Genezaré. Jesus tinha aparecido para os discípulos um pouco antes, atravessado o mar e chegado nesse local. E nesse local vem alguns anciãos do povo, alguns fariseus e escribas, e eles começam a questionar Jesus. Por que que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos como de costume? E Jesus ali vai tratar com eles acerca da religiosidade, acerca das tradições. E, por fim,
Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai da nossa boca. Ou seja, aquilo que está no nosso coração, a maldade que está no coração do homem. É isso que tem contaminado o mundo, o que está dentro do coração do homem. E Jesus parte desse lugar. A Bíblia vai dizer que ele se retira desse lugar para Tiro e Sidom. E esse lugar, Tiro e Sidom, eu pesquisando, eu descobri que ele é o atual Líbano, é a região da Fenícia. E é por isso que o Evangelho de Marcos vai dizer que essa mulher era sírio-fenícia. Ela era dessas regiões. E Jesus, ele sai dessa região da religiosidade. E ele vai para uma região aonde tinha um povo gentio, aonde tinha um povo daquela época pagão, um povo que adorava outros deuses. Jesus, então, ele sai daquele lugar de religiosidade e vai para o encontro de uma mulher gentia. Só aí merece um pequeno glória a Deus. Jesus sai da religiosidade e vai encontrar com os gentios. E nós nos encaixamos. Somos considerados o povo gentio. Não somos da linhagem de Israel. O Senhor não veio para nós, mas aqueles para quem Ele veio não o receberam. Mas todos que o receberam, o Senhor deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. E Jesus, Ele vai para esse lugar. E no versículo 22, vai dizer que eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava. A mulher cananeia era do povo cananeu, o povo que foi expulso pelos israelitas. Então, ela era daquela região, mas o povo dela era os antigos cananeus. E algo vai me chamar a atenção nesse versículo 22, que apesar daquela mulher não ser, se a gente trouxer para os nossos dias de hoje, do berço evangélico, ela não ser da linhagem de Israel, aquela mulher vai nos mostrar a primeira virtude, que está no versículo 22. Ela clamava. É uma mulher que não tinha religiosidade, ela não tinha a religião, ela não era da linhagem de Israel, mas ela clamava. A Bíblia vai nos dizer, clamava, Senhor, Filho de Davi. E a primeira coisa que a Bíblia vai dizer que ela clama é Senhor, Filho de Davi. E eu me lembro também do cego Bartimeu, que também clamava, Senhor, Filho de Davi. E a primeira coisa que eu aprendo é que essa mulher, ela, assim como Bartimeu, ela enxergava mais do que os religiosos daquela época. Aquela mulher, assim como o cego Bartimeu, ela tinha uma visão além do que os escribas, além do que os doutores da lei, além do que os fariseus, porque ela clamava, Senhor, Filho de Davi. E nós sabemos, através das Escrituras, que Jesus é considerado filho de Davi por causa da promessa que ele é o Cristo, que ele é o Messias que havia de vir. Então, diante daquele momento onde os religiosos não reconheciam Jesus como filho de Davi, não reconheciam Jesus como Cristo, aquela mulher sírio-fenícia, aquela mulher cananeia, que não era da linhagem, que não era letrada da lei, ela reconhecia que o Senhor era o Deus Todo-Poderoso, que Jesus Cristo era o Criador do céu e da terra. Em Marcos também,
vai dizer que aquela mulher ouviu falar de Jesus. E eu aprendo mais uma coisa. O Evangelho, ele precisa ser pregado a todos os povos. O Evangelho, ele precisa ir a todas as nações. E o Evangelho, naquele tempo, porque o Evangelho é o Evangelho de Cristo. E ela ouviu falar de Cristo. O Evangelho chegou até aquele lugar. E ela ouviu falar de Jesus. E ela ouvindo falar de Jesus, ela vai e reconhece Ele como Jesus Cristo. Ela reconhece Ele como Senhor, Filho de Davi. E ela vai continuar. Tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Então ela clama, Jesus, Filho de Davi. E ela clama, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. E eu te pergunto, você tem clamado? E eu te pergunto mais, você tem clamado pela sua família? Aquela mulher chega a Jesus e clama. Jeremias vai nos dizer, clama a mim e responder-te-eis coisas grandes que não conheces. Aquela mulher, ela clama. Aquela mulher ouviu falar de Cristo. Ela não tinha religião. Ela não conhecia a lei de Moisés. Porém, ela clamava, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E você? E eu? O que temos clamado? Será que realmente temos entendido que Jesus Cristo, Ele é o Messias? Será que temos entendido realmente que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida? E o texto vai continuar. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Agora imagina comigo, se está endemoniado já é ruim, está endemoniado já é péssimo, está endemoniado talvez seja uma das piores coisas que pode acontecer ao ser humano. Mas ela vai acrescentar uma palavra, ela vai dizer que a filha dela estava horrivelmente endemoniada. Ela estava numa situação muito difícil, ela estava numa situação muito caótica. Ela estava numa situação muito horrível. Ela vai dizer que ela estava horrivelmente endemoniada. Se muitas vezes a gente não consegue carregar nós mesmos, já é difícil carregar a nossa vida cheia de lutas, cheia de problemas. Porém, aquela mulher clama e fala que a filha dela está horrivelmente endemoniada. Então, eu entendo que a nossa dificuldade muitas vezes de carregar a nós mesmos, imagina carregar um demônio na nossa vida. Imagina ter que carregar esse peso espiritual, carregar conosco esse fardo. E aquela menina estava naquela situação, e a mãe dela clamando por ela, e ela estava horrivelmente endemoniada. Eu me lembro que há poucos dias, conversando aqui na porta da igreja com o diácono Hélio, ele me falou sobre o texto aonde que Jesus, ele expulsa o demônio do gadareno. E ali era uma legião de demônios. Aqueles demônios entram nos porcos. E os porcos, eles não conseguem carregar aqueles demônios. E eles mesmos vão um precipício abaixo. Os porcos, eles não queriam carregar esses demônios. Nem os porcos conseguiram carregar os demônios. Eles preferiram cair pelo precipício abaixo. Agora imagine a situação de ter que carregar esse demônio. Porém, acompanhe comigo no versículo 23, a sequência. Ele,
porém, ele quem? Jesus. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. O silêncio de Deus, ele é necessário. O silêncio de Deus, ele nos ensina. Você sabia que o silêncio de Deus, ele fala mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo? Você já passou pelo silêncio de Deus? Você já enfrentou o silêncio de Deus? Na minha caminhada, eu já enfrentei o silêncio de Deus. E quando a gente está enfrentando o silêncio de Deus, eu vou te falar que não é prazeroso. A gente fica inseguro, a gente fica sem saber o que fazer, mas lá na frente a gente vai entender que é necessário. Porque o silêncio de Deus é para que nós venhamos entender o propósito dele na nossa vida. O silêncio de Deus é para que nós venhamos olhar para dentro de nós mesmos. O silêncio de Deus é para que nós não venhamos desistir. É para que nós venhamos persistir. Para que nós não venhamos parar, mas para que nós venhamos avançar. E essa mulher, ela não parou no silêncio de Deus. O silêncio de Deus é necessário. Porém, diante do silêncio de Deus, os discípulos, eles se aproximaram. Versículo 23. Aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Deixa eu te dizer algo. Se nós não pudermos ajudar, nós não devemos atrapalhar. Os discípulos aqui, como diz, perderam a chance de ficar calado. Eles não podiam ajudar aquela mulher, mas queriam atrapalhar. E muitas vezes, assim também somos nós. Não podemos ajudar, ou não queremos ajudar, mas às vezes estamos querendo atrapalhar aquilo que o outro está necessitando. Que nós venhamos ter esse discernimento. E eles clamaram a Jesus: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Uma outra coisa que eu aprendo: quando você estiver clamando, você vai incomodar pessoas. Sabia que o seu clamor, ele incomoda pessoas? O seu clamor, ele tem o poder de, muitas vezes, incomodar pessoas que não tem nada a ver com aquilo. E ela incomoda os discípulos. E os discípulos vão até Jesus. Em vez dos discípulos intercederem por ela, aqueles que eram discípulos de Cristo, e nós, muitas vezes, discípulos de Cristo também, fazemos a mesma coisa. Mas precisamos ser como essa mulher, persistir. E ela persistiu. Versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Uma outra coisa que eu aprendo: Deus nem sempre vai dizer sim. Jesus, quando responde, ele responde com um não. E ele vai dizer para ela que ele não foi enviado, senão a casa de Israel. Mais uma vez, Jesus dizendo que ele veio para o povo de Israel, que ele veio para o povo judeu, e não para outro povo. Ele vai dizer, senão para a casa de Israel. Mas aquela mulher, ela não desiste. E Deus, como eu disse, Ele nem sempre vai dizer sim. Ele é nosso Pai e Ele sabe o momento de dizer sim. E Ele também sabe dizer não. Ele sabe quando é necessário dizer não. E culto da família, eu sei que eu não sou pai, mas eu quero falar para os pais aqui essa noite. Diga não para o seu filho. É necessário dizer não para o seu filho. Há momentos que é necessário também dizer não. Estamos vivendo uma sociedade, estamos vivendo uma geração onde não pode dizer não para os filhos. Uma geração onde que os filhos
querem comandar os pais, mas os pais são autoridade na vida dos filhos. Assim como Deus é a autoridade. E é por isso que ele diz não. Não porque ele não quer nos dar, como a palavra diz. Que ele anseia em nos dar. Que ele quer nos abençoar. Mas é por isso mesmo que Deus diz não. Então eu também digo para os pais: aprendam a dizer não. Existe o tempo certo de cada coisa. E existe aquilo que é bênção e maldição. Saiba discernir aquilo que é bênção e que é maldição. Para a sua família. A gente tem muitos exemplos. Filhos que receberam às vezes uma moto, um carro, e não tinham maturidade para aquilo. E a gente vê os pais hoje chorando. Então, é melhor ter um desgosto do que ter uma perda lá na frente. Amém? Versículo 25. Porém, olha o versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou. Ela recebeu o não de Deus. Qual é a sua atitude quando você recebe um não de Deus? Qual é a minha atitude quando eu recebo um não de Deus? Você adora? Essa mulher cananeia, o versículo 25 vai dizer, porém, ou seja, apesar do não que ela recebeu, ela veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. E eu vou me lembrar de Jó. A Bíblia vai dizer, no capítulo 1 de Jó, que Jó, ele começa a perder os seus bens. E no final do capítulo 1 vai dizer que Jó recebe uma notícia que a casa caiu sobre os seus filhos. E sabe quantos filhos Jó tinha? Jó não tinha 2 filhos. Jó não tinha 5 filhos. Jó tinha 10 filhos. E sabe quantos foram mortos? Os 10 filhos. Se perder um filho é difícil. Se perder 2 filhos é difícil. Jó perdeu os 10 filhos de uma vez. Ele perdeu tudo de uma vez. E sabe qual que foi a atitude de Jó? Ele prostrou o rosto em terra, no chão, em sinal de humilhação e adoração a Deus. E ele adorou a Deus. E Jó não pecou diante daquele momento. E essa mulher sírio-fenícia, ela vem e adora a Deus, dizendo, Senhor, socorre-me. Aí eu me lembro daquele versículo, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Vem do Senhor. E ela diz, Senhor, socorre-me. Ela entende, o meu socorro vem do Senhor. Ela não conhecia a lei, ela não conhecia os mandamentos, mas ela estava praticando os mandamentos, obedecendo os mandamentos, porque ela estava dizendo, Senhor, socorre-me. E ela prostrada, dizendo, Senhor, socorre-me. Por quê? Tu és o Cristo. Tu és aquele que criou o céu e a terra. Tu és aquele de quem as Escrituras dizem. Tu és o Verbo que se fez carne. E sem ele nada foi criado. Ela estava reconhecendo isso através da vida dela, através da atitude dela. E ela disse, Senhor, socorre-me. Versículo 26. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aqui Jesus vai usar uma metáfora para explicar a ela por que ele não poderia atender ela naquele momento. Jesus está dizendo dessa maneira, fazendo essa metáfora, que ele é o pão. Então ele não podia tirar o pão, que era ele, que é Cristo, tirar o pão dos filhos, que é simbolizando Israel, e lançá-lo aos cachorrinhos, que são
nós, os gentios, o povo que não é da linhagem de Israel. Então, ele não podia tirar o pão, ele não podia tirar ele para atendê-la naquele momento. Ele dá essa explicação para ela. Mas olha que interessante, não é o que Jesus está dizendo aqui, mas vai ser a resposta para aquilo que Jesus disse na vida dela. E muitas vezes, Jesus, ele vai falar algo, Jesus, ele vai trazer algo na nossa vida, mas o que vai fazer diferença é a resposta que nós vamos dar para aquilo que Jesus está falando. É a resposta que nós vamos dar para aquilo que Jesus está trazendo para a nossa vida. E no versículo 27, acompanhe comigo. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Jesus diz não para ela, mas ela disse sim para Deus. Ela replicou: sim, Senhor. Jesus tinha dito não para ela, mas a resposta que ela traz para Deus é sim, Senhor. Ela está dizendo sim para Deus e não para o mundo. O que Deus quer ouvir de nós é o sim para Ele, é adorar Ele, é persistir no caminho. É difícil? É. Muitas vezes eu pensei em parar, muitas vezes eu pensei em desistir, mas como virar as costas para Deus? Como abandonar o Senhor? Então nós devemos dizer sim para Deus. E ela disse: sim, Senhor. Acompanhe. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Apesar de tudo, ela diz sim. E ela diz: porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ela está demonstrando aqui, no mínimo, duas coisas. Sabedoria, não é conhecimento. Ela não precisava ter conhecimento da lei e da palavra, mas ela tinha sabedoria. Sabedoria a gente sabe que vem de Deus. E ela tinha algo também: humildade. Ela poderia ter ficado revoltada com Jesus, mas ela teve humildade. Ela se prostrou e ela adorou ao Senhor. E Provérbios vai nos ensinar que a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Foi isso que Salomão disse. Então acompanhe comigo, versículo 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Repete comigo. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. A humildade precede a honra. Quem estava dizendo isso para ela? Era o líder dela? Quem estava dizendo que a fé dela era grande? O próprio Cristo estava honrando a fé dela. Quando eu e você temos sabedoria e humildade, a honra vem depois. Logo em seguida que ela teve humildade e sabedoria, a honra veio. Jesus disse: então, mulher, grande é a tua fé. Imagina ouvir isso de Deus: grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. E desde aquele momento a sua filha ficou curada. Não desista da sua família. Às vezes, você pode olhar para alguém da sua família, da sua casa, ou às vezes um amigo, e pode parecer difícil a situação. Mas essa mulher vem nos ensinar que nós não devemos desistir.
nós devemos persistir. Diga sim para Deus, assim como essa mulher, ela disse. Sei que enfrentamos muitas lutas, ela enfrentou muitas dificuldades, ela teve que enfrentar o silêncio, ela teve que enfrentar o não de Deus, ela teve que enfrentar as pessoas, ela teve que ouvir os discípulos, mas ela persistiu. Por que ela persistiu? Porque ela entendia que maior do que o problema dela, maior do que aquilo que estava afligindo a vida dela, maior era Jesus. Igreja do Senhor, maior do que qualquer problema que você possa ter, maior do que qualquer dificuldade, é o nosso Deus. Não importa o tamanho do seu problema, o que importa é o tamanho do nosso Deus. A Bíblia vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Dona Maria Lúcia orou isso aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, que nós venhamos persistir, que nós venhamos guerrear no mundo espiritual. Por quê? Nada pode nos separar do amor de Deus. O que pode nos separar do amor de Deus? Será a fome? Será a nudez? Será o frio? Será os políticos? O que pode nos separar do amor de Deus? Anjos, demônios, o presente, o futuro. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E essa mulher, ela entendeu isso. Ela tinha um alvo. E ela sabia que nada poderia separar do amor de Deus. Não era a tradição religiosa, não era ela não ser da linhagem de Israel, porque ela sabia que nada poderia separar ela do amor de Deus. E o amor de Deus, ele alcançou aquela vida. E o amor de Deus, ele pode alcançar a nossa vida nessa noite. O amor de Deus, ele pode alcançar a nossa família nessa noite. Não desista, persista, assim como essa mulher persistiu. Que nós possamos ir até o fim, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu peço que, com a autorização do pastor, que você se coloque de pé. Eu queria orar pela sua vida e que nós venhamos orar pela nossa família mais uma vez. Que o Senhor possa fazer um milagre. Há muitas vidas que precisam ser libertadas. Há muitas vidas que, mesmo que não estejam pessoas endemoniadas, mas são influenciadas pelo diabo, influenciadas por tantas hostes espirituais. E que nós venhamos clamar nessa noite por essas vidas. Que essas vidas possam ser libertas. Que essas vidas possam chegar a receber o toque do Senhor. Vidas venham ser curadas, assim como a filha dessa mulher cananeia. Que o milagre possa chegar. Que você possa fechar os seus olhos nesse momento e ore comigo. Pai, eu te louvo por essa noite. Eu te louvo, meu Pai, pela tua palavra. Eu te louvo, meu Pai, pelo teu grande amor. Pai, tu és maravilhoso, tu és grande. Eu sei que enfrentamos, meu Pai, muitas lutas. Eu sei que enfrentamos muitas batalhas espirituais, a qual, meu Pai, muitas vezes nós nem conseguimos enxergar. Muitas vezes nem sabemos, meu Pai, quando estamos clamando, mas o mundo espiritual está em guerra. O mundo espiritual está em batalha, meu Pai. Mas nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é que dá a última palavra. Que o Senhor, meu Pai, é que dá a vitória. Que independente, meu Pai, daquilo que nós possamos estar enfrentando, o Senhor, meu Pai, é o socorro bem presente no dia da angústia. Eu peço, meu Pai, que o Senhor visite cada um dos meus irmãos. Eu peço, meu Pai, que o Senhor visite cada uma das famílias aqui representadas.
Se tem algum jovem, meu Pai, alguma jovem, meu Pai, que está sob influência, meu Pai, de algum demônio, que possa cair por terra em nome de Jesus. Eu peço, meu Pai, que venha ser liberto nessa noite e que as portas do inferno, meu Pai, não venham prevalecer contra a Tua igreja. Meu Pai, toma esse povo, toma a nossa vida nas Tuas mãos. Nos guarda, meu Pai, que nós não venhamos desistir diante das lutas, que nós venhamos persistir, que nós não venhamos parar, meu Pai, quando não ouvimos a Tua voz, que nós venhamos, Pai, continuar clamando cada dia mais, que nós venhamos nos achegar a Ti e que nós venhamos ser cheios do Teu Espírito Santo, meu Pai, com toda intrepidez, meu Pai. Enche a nossa vida, toma o Teu povo nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Quantos foram abençoados com essa palavra? Diante dos nãos que nós recebemos, é necessário continuar clamando. Essa mulher é um exemplo para nós. Eu acho interessante que duas pessoas que Jesus exaltou a fé, nenhuma delas era de Israel, nem essa mulher, nem o centurião. E Jesus fala assim: a fé de vocês mexeu comigo. Olha que interessante. E às vezes a gente está na igreja achando que tem fé, e tem gente lá fora com mais fé que a gente. Isso é forte, irmãos. Deus continue abençoando a vida do Fábio de uma forma especial. E falando de clamor, né? Deus tem falado muito ao meu coração sobre a necessidade da igreja orar. Ontem a gente conversou um pouco sobre isso. Tenho conversado com o pastor Everton. E em nome de Jesus, no projeto aqui do arquiteto, o quartinho de oração, ia ser 2 quartinhos de oração ali no meio ali ia dividir, ia ter um hall de entrada, os 2 quartinhos e logo depois o varandão. E no dia do almoço, os quartinhos no nosso coração caiu por terra, porque encheu, né? O almoço do final do ano passado encheu o galpão todo. Eu falei assim: onde que nós vamos enfiar esse quartinho agora? Nós não pode colocar ele aqui. E a gente tem que conversar de fazer ele um pouco atrás ali da cozinha, um quartinho bonitinho com um jardim na frente, e retornar o quartinho de oração, um lugar para o Senhor, um lugar de intercessão, um lugar de oração. Vou convidar os pedreiros da igreja para a gente fazer essa obra. Já tem 4 pedreiros aí, irmão Justo, amém? Julinho, tem uma turma aí boa aí, que entende de obra, e tem os serventes, bons de virar concreto, amém? Então, em nome de Jesus, Deus tem falado muito ao meu coração sobre a necessidade de voltar ao quartinho de oração na igreja. Se voltar, você vai orar? Amém? E semana que vem, nós vamos ter semana toda de oração, de 6 da manhã à meia-noite. Vamos recolher aí no domingo os horários de oração, a partir de domingo de manhã. Mas eu quero contar com toda a igreja orando. Você que vai vir orar, chame seu esposo, sua esposa, seu namorado. Vem orar, marque um horário e ore a semana toda. Eu quero contar e ver as famílias orando, buscando a face do Senhor. Então nós vamos iniciar às 6 da manhã até meia-noite, cada um em um horário. E vai ser bênção semana que vem, uma semana de intercessão, de clamor, em nome de Jesus. Amanhã, festa de boa família. Quero contar com todos vocês lá, adorando ao Senhor conosco. Um pregador abençoado, pentecostal, cheio do Espírito Santo, entregando profecia para a sua vida. Aleluia. Em nome de Jesus, às 19h30 lá em Boa Família, e sábado também nós estaremos adorando ao nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer o Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra aos nossos corações, que possamos aprender com essa mulher, diante do silêncio, dos nãos do Senhor, dos discípulos, Senhor, tentando parar, ela continuou, Deus.
pois até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do Senhor. Ou seja, ela estava dizendo para ti que uma migalha com o Senhor é melhor que um pão na mão do diabo. Deus, obrigado, Deus, porque nós podemos refletir sobre a vida dessa mulher, que talvez desacreditada, toda a situação contrária, ela perseverou em seguir ao Senhor e clamar ao Senhor e obteve a vitória. Deus, que nós possamos viver como esta mulher, dia e noite, clamando, buscando a face do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada irmão que aqui está, pela salinha das crianças, dos adolescentes. Continue abençoando cada um, segundo a tua vontade e o teu querer. É essa oração que fazemos a ti, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Cristo Jesus, desde agora e para sempre. A igreja diz: aplauda o nome do Senhor. Está encerrado. Final de semana abençoado em nome de Jesus. Amém. Hoje não tem cantina. Cantina é amanhã em Boa Família. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração.